Olá, queridos alunos de Brejo de Amadeus. Dando prosseguimento às nossas aulas, tá? Vamos estudar hoje o sistema endócrino, ok? Aqui é o professor Alisson Silvestre, da Escola Municipal São Domingos. E vamos trabalhar esse novo assunto que vai servir para os 8º anos e também para os EJAs 4. Então, o sistema endócrino e a adolescência. Então, gente, na adolescência, o jovem ele passa por uma mudança hormonal bem acentuada, onde pode ocorrer aparecimentos de espinhas, acnes, tá? Que é justamente a falta de uma boa lavagem do rosto antes de dormir, ok? Seria o entupimento dos poros, porque existe a produção de glândulas sebáceas e a obstrução desses vasos, desses poros, no caso essas glândulas, faz surgirem bactérias, né? O sistema imunológico vai defender o organismo e pode acontecer, né, do jovem apresentar esses sintomas aí, né? Das acnes, das espinhas pelo rosto. Isso é terrível, né, gente? Mas tem como cuidar, tá bom? Gente, para falar do sistema endócrino, primeiro vamos entender a relação que existe entre a homeostase e o feedback. Homeostase, gente, é o estado de equilíbrio das funções corpóreas. O nosso organismo, gente, sempre ele vai tender a um estado de equilíbrio, certo? O feedback já é uma realimentação. Essa realimentação ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, tá certo? Esse feedback são reações sequenciais em que o produto final altera a reação inicial. Então, temos a formação de produtos, né? E no final pode haver essa alteração, né? Vai haver uma mudança, né, do que se originou no início. Vamos ver o exemplo. Então, vamos dizer que está havendo um aumento de temperatura. Se há um aumento de temperatura, vai haver um aumento no metabolismo, certo? Então, se a temperatura corpórea, que é em torno de 36,5, ela não vai ficar sempre cravada nesse valor, certo? O ser humano sempre vai ter algumas variações. Claro que se aproximando desse valor de 36,5. Então, ao aumentar essa temperatura, né, 37 graus, 38 graus, como por exemplo, num estágio de febre, né? Então, temos o primeiro exemplo que vai haver uma geração o quê? De calor, né? Então, se aumenta o metabolismo, está havendo calor. Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a temperatura, estou aumentando também a geração de calor. Então, esse efeito aí, gente, ele é positivo, porque ele está na mesma direção, né? Na mesma direção da temperatura, né? Temperatura e geração de calor estão na ordem crescente. Então, esse feedback é positivo. Se ele é positivo, gente, a homeostase ela está sendo afetada, né? Está havendo desequilíbrio, né? Não está havendo um equilíbrio nas funções corpóreas, porque imagina aí, mais temperatura, mais geração de calor, mais metabolismo, e onde é que vai parar isso, tá? Então, se o feedback for positivo, a homeostase ela fica negativa, tá? Fica atrapalhado o equilíbrio. Já no outro exemplo, gente, olha cá. No caso, imagine que se aumenta a temperatura do corpo, aumenta o metabolismo, só que o corpo agora vai aumentar a sudorese. A sudorese seria, gente, o suor, né? O suor, gente, ele vai servir para quê? O suor vai estar no estado líquido, né? Vai haver uma passada do estado líquido para o estado gasoso, né? O estado gasoso vai ganhar energia, né?
vai sair do corpo, né, na parte superficial, e esse ganho de energia vai roubar energia justamente de quê? Do corpo, ou seja, resfriando o corpo. Então, esse feedback, ele é o quê? Negativo, certo? E se o feedback é negativo, no caso, a homeostase aí ela está positiva, tá certo? Correções aqui, coloquei feedback positivo, mas no caso seria o feedback negativo, como eu coloquei aqui, gente, na imagem, tá certo? Então, sistema endócrino hormonal. Então, o sistema endócrino hormonal, gente, é um sistema, gente, que ele vai lançar substâncias, né? Que no caso são os hormônios, tá? Dentro do sangue, tá bom? Então, primeiro ponto diz aqui assim, ó, possui glândulas que lançam os hormônios diretamente no sangue para atingir células-alvo, certo? Então, vai ter glândulas, né, que elas vão começar a produzir substâncias químicas, mensageiros, e ao entrar na corrente sanguínea, ela só vai se ligar, né, ela só vai se comunicar em células-alvos. Ok, gente? Então, esses são os hormônios. Então, os hormônios, gente, são definidos como substâncias produzidas e liberadas por determinadas células que atuam sobre outras células e modificando o seu funcionamento. Certo? Então, essas glândulas, elas podem ser, gente, endócrinas, dentro, né? Então, são que lançam substâncias no sangue. Essas glândulas podem ser exócrinas. Exócrinas é quando lançam fora do sangue. Por exemplo, as glândulas lacrimais, né? As lágrimas, temos as lacrimais, são glândulas exócrinas, ok? Temos as glândulas sudoríparas, né? Que liberam suor no corpo, né? Que aumenta a temperatura, aumenta o metabolismo. Então, para controlar essa temperatura, vai haver a liberação de suor, certo? São as glândulas sudoríparas, são glândulas exócrinas. Gente, as glândulas exócrinas é obrigatório só liberar substância fora do corpo? Não, gente. Por exemplo, o pâncreas, ele atua também como uma glândula exócrina, né? Quando ele libera o suco pancreático, né, dentro do estômago, certo? Então, essa glândula ela trabalha de uma forma exócrina também. É dentro do corpo, só que não é liberado dentro do sangue. Entenda isso. Endócrina, a substância ela vai ter que ser lançada dentro do sangue. E exócrina, ela vai ser liberada fora do sangue. Isso não independe se é fora do corpo ou dentro do corpo, né? Por exemplo, testículos, os testículos, na produção dos espermatozoides, ele está fazendo uma função exócrina aí, tá? Está sendo uma glândula exócrina. Já quando no testículo a produção de testosterona, essa testosterona é lançada diretamente no sangue. Então, aí é uma glândula endócrina, tá bom? Temos a anficrinas, né? São as glândulas mistas, certo? Essas glândulas mistas, elas podem ser tanto endócrinas como exócrinas. Como já mencionei, o pâncreas, né, são glândulas mistas, como também os testículos, tá ok? Próximos tópicos aqui, gente. As células produtoras de hormônios, né, que são os mensageiros químicos, estão geralmente reunidas em órgãos denominados de glândulas endócrinas. Do grego endos, significa aí dentro, né? E crinos significa secreção, tá, gente? Então, gente, as glândulas endócrinas, né, que liberam substância dentro do sangue, elas vão usar essa palavrinha aqui, secreção, tá? Já as glândulas exócrinas, né, elas vão usar o termo excreção, né? Vai excretar, certo? Para fora do organismo ou não dentro do sangue, tá? Essa substância não vai para dentro do sangue, tá bom? Ou pode ser dentro de alguns órgãos, por exemplo, estômago, no caso do suco pancreático. Temos também, gente, as glândulas endócrinas, tá? Outro tópico aqui, ó.
Vamos estudar aí a hipófise, a tireoide, o pâncreas, as paratireoides, as suprarrenais, ou também chamadas de adrenais, e as gonadas, que são os testículos ou ovários. Observações aqui, gente. Ó, o tecido gorduroso tem atividade endócrina, pois, ao acumular gordura, ele produz um hormônio chamado leptina, que atua no hipotálamo, diminuindo o apetite. Então, veja, gente, o tecido gorduroso também ele tem uma atividade endócrina. Porque, gente, ao se alimentar, né, vai chegar um limite, né, que a pessoa vai saciar seu apetite. E, nesse momento, está aliada aí, gente, a liberação do tecido adiposo de um hormônio chamado leptina, certo? Segundo tópico aqui, a gente diz assim, ó, a glândula pineal, situada numa pequena região do encéfalo, sintetiza o hormônio melatonina, né, envolvida nas respostas corpóreas ligadas aos ciclos de claro e escuro. Então, a glândula pineal, ela fica nessa região aqui, ó, do encéfalo, tá? E ela vai controlar essa questão de dia e noite, gente. Ao desligar a luz, por exemplo, na condição de escuro, então ela vai entender, né, que é o momento daquele organismo, né, daquela pessoa ir dormir. Então vai haver a produção da melatonina, certo? Que vai ajudar, né, vai facilitar o sono, tá ok? As glândulas endócrinas e suas funções. A primeira aí, gente, a hipófise. A hipófise é a glândula mestre e encontra-se numa área chamada de célula túrcica, abaixo do hipotálamo, que controla grande parte das suas funções. Gente, a hipófise é considerada uma glândula mestre porque ela vai atuar em todas as outras glândulas. Embora, gente, que ela vai, em muitas partes ou casos, obedecer os estímulos do hipotálamo, ok? Só que o hipotálamo está muito interligado com o sistema nervoso. Já a hipófise, não, certo? A hipófise é ligada ao hipotálamo, mas por ela mandar mensageiros químicos, hormônios e controlar todas as outras glândulas, por isso que ela é chamada de glândula mestre. Próxima temos a tireoide. A tireoide produz a tiroxina, né, hormônio que controla a velocidade do metabolismo do organismo, o crescimento, calor corporal e ritmo cardíaco. Então, gente, a tireoide, né, os hormônios da tireoide vai controlar se a pessoa vai ser magrinho, magrinha, gordinho ou gordinha, certo? Então, a tireoide ela vai responder bastante sobre esses quesitos aí. Temos as paratireoides, né, que são 4 glândulas que ficam atrás da tireoide e produz o hormônio paratormônio, que regula a quantidade de cálcio e fósforo do sangue, ok? A paratormônio ela fica, né, posteriormente à glândula da tireoide, tá certo? São 4 glândulas, certo? Que tem uma de paratireoide. Posteriormente vamos ver isso aí também, tá bom, gente? Temos o timo é situado entre os pulmões, certo? O timo, ó, situado entre os pulmões e produz um hormônio que atua na defesa até a adolescência. Então, gente, até a adolescência, o timo ele vai ser bastante utilizado na questão da defesa do organismo, principalmente, gente, nas crianças, tá? A criança, né, ele tem um timo bem evoluído. Quando a criança vai envelhecendo, né, chega na fase da adolescência, esse timo vai diminuindo até chegar um momento que ele vai perder a sua função, tá certo? Então, até a adolescência, ele vai produzir um hormônio que atua na defesa, mas já na fase adulta ele já vai perder essa função, tá bom, gente? Temos também as glândulas suprarrenais, né, situadas acima dos rins, né? As glândulas suprarrenais, ó, veja aqui no corpo feminino, onde elas ficam, no masculino, que fica sobre os rins,
e produzem a adrenalina, né, o hormônio que prepara o corpo para a ação. Certo? Então, a adrenalina, ela vai acelerar os batimentos cardíacos, vai fazer com que haja uma maior liberação de glicose dentro do organismo, né? Vai fazer com que o sangue ele migre para os órgãos internos, né? A pessoa fica pálida para que a pessoa tenha uma maior resposta, né? Naquela situação que ela se encontra, ok? Temos também o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, né? Que produz os hormônios insulina e glucagon e o suco pancreático. Então, gente, a insulina, ela é um hormônio que vai facilitar a entrada das moléculas de glicose nas células, tá? A glicose é a molécula de açúcar, né, de energia, ela vai facilitar que entre dentro das células para diminuir assim uma alta concentração de glicose no sangue, porque se a concentração ficar alta e permanecer, vai ter casos aí de diabetes, por exemplo, já vou explicar sobre isso. O glucagon, ele já é o inverso, gente. Ele já é o contrário, se começa a faltar glicose no sangue, então o glucagon, né, que é um hormônio que vai sair também do pâncreas, ele vai chegar lá no fígado, certo? E vai começar a quebrar, né, glicogênio, né? E esse glicogênio vai se transformar em moléculas de glicose, né, normalizando a quantidade de glicose no sangue, né, normalizando a homeostase, o equilíbrio do corpo, tá bom? Temos também o suco pancreático. Esse suco pancreático já seria as glândulas exócrinas, tá? Que esse suco pancreático vai ser lançado no estômago, ok? E por glândulas exócrinas. Temos as glândulas sexuais também, né, que os testículos e os ovários, que fazem parte do sistema reprodutor humano, né, na produção de testosterona, progesterona, estrogênio, ok? Hipotálamo, gente. O hipotálamo desempenha importante papel de integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, certo? O hipotálamo, que é essa parte aqui, ó, acima, superior, certo? Temos o hipotálamo, temos células nervosas, ok? O hipotálamo tem dois grupos de células endócrinas. Um é posterior à hipófise, um é posterior, certo? E o outro é anterior à hipófise. O posterior, gente, ele é chamado de neurohipófise, tem neurônios, está ligado a neurônios, e a anterior é chamada também de adenohipófise. Ok? Gente, anterior é como se fosse assim, vem antes, tá? Então, se a gente for visualizar, essa parte aqui é como se ela vem antes, tá? Posterior seria a parte mais distante, certo? Então, a anterior é chamada de adenohipófise e a posterior, a que vem depois, é de neurohipófise, tá bom? Então, a hipófise, gente, ela é dividida em hipófise anterior, posterior e também temos a parte intermediária, tá certo? Essa parte da hipófise anterior, chamada de adenohipófise, primeiro tópico aqui temos, ó, glândula mestre do nosso corpo. Da hipófise, gente, a parte mestre mesmo dela é a parte anterior, certo? Pois estimula o funcionamento de outras glândulas. Produz e libera hormônios tróficos. Trófico lembra o que, gente? Alimentação, do grego trófos, lembra nutrir, alimentar. Certo? Então, essa parte anterior é nela que vai ter os hormônios tróficos, né, que vão atuar sobre as outras glândulas. Já a posterior, ela vai ser utilizada como uma glândula de armazenamento, vai vir hormônios do hipotálamo e vão se armazenar na parte posterior. Já explico isso aí também, tá bom, gente? Então, na figura aqui temos hormônios
que vão atuar nas gonadas masculinas, né, na testosterona, certo? Então, vai haver a liberação, vai haver o comando aqui do hipotálamo, certo? Na parte anterior, vai haver a produção do LH, hormônio leitulizante, e do hormônio FSH, o folículo estimulante, certo? O LH vai atuar nas células Leydig e o FSH vai atuar nas células de Sertoli, né? Tudo isso influenciando aí, ó, ajudando a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides, né? E o LH com as células Leydig vai facilitar aí a produção de testosterona, que é o desenvolvimento dos caracteres sexuais primários e secundários masculinos. Gente, esses hormônios, as concentrações deles vão crescer até um determinado limite. Vai chegar um momento que a concentração é tão alta que eles mesmos, a testosterona, vai avisar aqui o hipótálamo para ele, né, parar de pedir, né, a produção, né, de LH e FSH na hipófise anterior, ok? Então, temos o primeiro hormônio aqui, ó, da hipófise anterior, que é o TSH, né, que é o hormônio tireotrófico, né? Então ele vai atuar sobre a tireoide, né? Ele regula as atividades das glândulas tireoides. Temos o hormônio ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que ele vai atuar, né, na regular as regiões mais externas do córtex das adrenais. Então, o sistema nas glândulas adrenais, a parte superior, né, a casca, né, o córtex, é onde ele vai atuar, esse hormônio aí, chamado de adrenocorticotrófico. Temos o hormônio, o FSH, que é o folículo estimulante, e o hormônio LH, que é o luteinizante, que eles vão atuar justamente nas gonadas, né, dos gonatróficos, né? Eles vão alimentar, gente, trófico alimentação, alimentar o que? As gonadas, né? Vai dar nutrientes, vai alimentar, né? Amadurecer, seja masculina ou feminina, né? No caso, por exemplo, da feminina, como já vimos na aula do sistema reprodutor feminino, o hormônio FSH, ele vai amadurecer o ovócito 2, né? E quando esse ovócito 2 chega a um amadurecimento limite, né, bem amadurecido, vai chegar o hormônio LH, justamente para liberar o ovócito 2 do ovário, né, e passar pela trompa tuba uterina, tá bom? Também esses processos desses dois hormônios vai acontecer também na gonada masculina, amadurecendo o espermatozoide, certo? Até o momento que ele é armazenado no epididymo, já foi na outra aula anterior de sistema reprodutor masculino, e ele vai passar pelo o canal deferente, certo? Chegando até a uretra, e por aí vai, tá bom, gente? Observações. No hipotálamo e na hipófise encontra-se a beta-endorfina. O que é que essa beta-endorfina faz, gente? Ela inibe os receptores da dor e aumenta o relaxamento e bem-estar. Então, no caso de uma pessoa fazendo uma atividade física muito forçada, né, uma corrida prolongada, então vai haver um aumento do beta-endorfina, porque senão vai acontecer um aumento de dores na pessoa. Então, a beta-endorfina ela vai diminuir, né, aumentando o relaxamento e bem-estar. Pode estimular o sistema imunológico também e matar células cancerosas, né? Então, esse beta-endorfina também lá atua, né? Pode ajudar o sistema imunológico a matar células cancerígenas. A beta-endorfina também é produzida, gente, durante o ato sexual. Então, durante o ato sexual, no fim, tem aquele relaxamento. Então, se deve a essa substância aí, beta-endorfina. Quinto hormônio aí, gente, o hormônio somatotrófico, né? Soma seria corpo, né? Então, alimentar o corpo, ou o hormônio de crescimento, né? Que seria o hormônio GH ou
TSH, né? A função ele induz e regula o crescimento, ok? Então, ele vai ajudar na síntese de proteínas, né? E também nas mitoses, né? Nas divisões, né? Dessas proteínas, certo? De células, seja musculares, ok? Seja do tecido ósseo, e a pessoa vai ter um crescimento, ok? Então, o aumento desse hormônio na infância, né? Vai ser legal, né? Já, se a concentração for muito alta, vai levar a probleminhas aí que seria o gigantismo. Vamos ver aqui, ó. Ele age nas cartilagens, né? De conjugação dos ossos, a metafise, músculos e tecido adiposo. Então, vai ter uma parte do osso, gente, que é a metáfise, que ela é cartilaginosa, certo? Então, enquanto ela estiver na forma cartilaginosa, esse hormônio ele vai atuar sobre ela, e é nessa parte do osso que há o crescimento, certo? Adolescentes, pode acontecer que com 16 anos, 17 anos, essa parte do osso já esteja ressecada. Então, mesmo com o GH, a pessoa já não cresce mais, ok? Então, tudo vai interligado nessa região do osso, tá bom? Então, vai atuar nos músculos, claro que para ver o crescimento, o músculo também tem que crescer, tá? No tecido adiposo, o GH, ele vai quebrar, né? Ele vai fazer a quebra dessa gordura em lipídios, tá bom? Então, hipofusão seria uma concentração menor, né? Uma pequena concentração do GH em crianças pode levar, né, ao nanismo, né? Tem essa questão do GH, tem a questão também genética, tá? Que já seria outro direcionamento aqui do assunto, certo? Então, tem pessoas que podem ter o GH em toda a infância em alta, mas se geneticamente ele tiver algum probleminha aí nessa questão de crescimento, vai ser uma pessoa baixinha mesmo, tá bom? Temos a hiperfusão, que seria uma alta concentração desse hormônio GH ou STH, em crianças vai levar ao gigantismo, tá bom, gente? Temos a hiperfusão também, gente, que seria a disfunção da hipófise. Gente, até quando a pessoa chega no estágio de adulto, ela ainda produz esse hormônio GH, só que a produção é pequena, tá? A concentração é mínima. Só que tem pessoas que vão apresentar problemas na hipófise e a hipófise vai começar a aumentar a concentração de GH. E isso vai levar a um problemazinho aí chamado de acromegalia, que a pessoa vai voltar a crescer? Não, mas vai crescer, por exemplo, as mãos, elas crescem, aumento de tamanho, a cabeça, né, os ossos cranianos, eles vão aumentar, ok? Os pés também podem aumentar de tamanho, ok? Sexto hormônio aí, gente, temos a prolactina, né, que é o LPH, hormônio lactogênico. Ele atua, gente, no crescimento e desenvolvimento do tecido glandular das mamas, proliferação de ductos e síntese do leite. Então, a prolactina vai estar ligada, certo, na produção de leite. Tá bom? A gente atua também nos ovários para a secreção de progesterona, certo, gente? A progesterona ela vai aumentar o tecido endométrico, né? Aguardando o óvulo fecundado para ver a anidação, que foi falado na aula do sistema reprodutor feminino, né? O óvulo sendo implantado, havendo a anidação, ele vai enviar o hormônio beta-HCG, né? Que vai informar ao organismo que a mulher está grávida, tá bom? Então, essa prolactina, gente, ela vai aumentar a progesterona, certo? E vai diminuir o hormônio, o quê? LH. O que está dizendo aí, gente? Mesmo depois que a mulher teve o bebê, certo? Após a gravidez, certo? Então, a prolactina, certo? Que tem a ver com a lactação, produção do leite, ela vai aumentar, gente, a progesterona. O que é que a progesterona faz, gente? Ela vai inibir o hormônio LH. O LH, gente, esse hormônio vai ajudar na ovulação,
certo? Veja como a natureza é formidável. Então, a mulher, ela acabou de ter a criança, então o organismo entende que deve existir um período que ela não engravide novamente, até porque ela tem que dar atenção àquele bebezinho que chegou, né? Ok, gente, então é incrível. Estou dizendo aqui, não estou dizendo aqui que seja impossível da mulher engravidar logo após que teve o bebê, mas é dificultado porque, gente, a prolactina, né, ao bebê estar mamando, ele vai aumentar a produção de prolactina, certo? Na lactação, e essa prolactina, ela aumenta também a progesterona, e a progesterona vai haver o decaimento do hormônio o quê? LH. Outra curiosidade, gente, é que ó, nos homens essa função é desconhecida. Nos homens também vai ter esse hormônio de prolactina, né? Se houver o estímulo, né, nas mamas masculinas, né, pode haver, né, já que tem a prolactina, uma pequena produção de leite também. Quando existem esses casos, pode haver, né, na maioria dos casos, problemas na hipófise, gente. Pode estar acontecendo algum tipo de câncer na hipófise, ela não está trabalhando direito. Há um crescimento das mamas masculinas e qualquer estímulo ali pode, em pequena quantidade, aí acerta a produção de leite, né? Que é certo estranho, mas essa função é até desconhecida, né? Cientificamente falando. Então, gente, a acromegalia, né, é o aumento nos ossos das mãos, pés e cabeça, tá bom? Então, a parte intermediária da hipófise, né? Temos o hormônio chamado MSH, que é o hormônio melanotrófico, certo? Ele vai alimentar o que? A melanina, ou seja, pode ser chamado também de melatrofina, certo? Ele regula a atividade dos melanócitos, certo? Temos os cromatófagos, tá, ok? Estimula a pigmentação da pele, que é a melanina, regula a temperatura corporal, o crescimento fetal, certo? E redução dos estoques de gordura, né? Então, ele atua também na redução de estoque de gordura. Vemos aí jovens, né? Cada um com suas cores, né? A única diferença aí é a quantidade de melanina, né, na pele. Quem tem mais melanina, né, vai ter uma cor mais escura. Quem tem menos melanina vai ter uma cor mais clara, certo? Essa é a raça humana, né? Não independe da cor, né? Sejamos contra, claro, gente, a questão do racismo, certo? Essa semana foi bem trágica, né, gente, com a morte de George Floyd. Dedico essa parte aqui do slide a ele, tá? Uma homenagem e diga não ao preconceito, tá? Então ele foi fazer compras, é possível que ele nem sabia se a nota de $20 era falsa ou não, certo? Lá é bem rígido essa questão, né, de notas falsas, já é comunicada ao órgão policial, né, e eles têm um método bem forte, né, de mobilização, né, de asfixia, né, e levou à morte, né, do nosso querido George Floyd, né, muitos protestos pelo mundo, né? Veja que a gente está numa Covid, né? Numa grande pandemia aí, as pessoas sem poderem sair de casa, mas por esse momento trágico, né? Esse episódio trágico, as pessoas de máscara, claro, foram protestar, certo? Homenagem ao Floyd aqui, ó. Temos aqui um mural aí pintado, né? As vidas dos negros também vale muito, tá bom? George Floyd. Voltando aqui para a nossa aula, temos a hipófise posterior, que é chamada de neurohipófise, porque os neurônios, né, vão estar nela, é a parte que está interligada aí com o hipotálamo. Lembra lá que o hipotálamo ele está interligado com o sistema nervoso. Então, gente, a hipófise posterior ela não produz hormônios, né?
a função dela é armazena e libera hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo ele vai produzir 2 hormônios e esses 2 hormônios vai ser armazenados nessa parte posterior. Primeiro seria a oxitocina, né? Ou também escrita oxitocina com X, né? Dessas 2 formas. Ela atua na musculatura lisa do útero no momento do parto, né? Que seria a contração. Então, no momento do parto, vai haver uma liberação desse hormônio, né, no útero, para haver umas contrações. Até no hospital, gente, se está havendo uma demora grande de haver o parto normal, se coloca, né, o médico coloca esse hormônio, né, na paciente, que seria o oxitocina, justamente para aumentar essas contrações. Claro, se nesse parto for possível, parto natural, tá bom, gente? Ele atua nas células chamadas aí miopiteliais da mama, né? E ejeção do leite. Então, quanto mais o bebê ele faz a sucção, né? Oxitocina, ela vai ajudar, né, na liberação, né, ela vai pressionar as células para liberar o leite para o neném, tá bom, gente? É considerado o hormônio também do amor, certo, gente? Por estar associado à capacidade de a pessoa manter relações interpessoais saudáveis e ligações afetivas estáveis. Então, gente, se uma pessoa está gostando de alguém, está apaixonada, quer provar realmente se existe de fato este amor, fazer um exame aí e observar se o hormônio ocitocina está em alta. Se não estiver em alta, é porque a pessoa está mentindo, tá bom, gente? Brincadeiras à parte, mas vamos para o próximo slide aqui, tá, gente? Então, o outro hormônio que é armazenado na parte posterior é o ADH, gente, hormônio antidiurético, ou chamado também de vasopressina. Esse antidiurético, gente, o principal efeito dele é diminuir o volume da urina excretada, ou seja, gente, tem efeito antidiurético. O que é isso, gente? É reabsorver a água, é fazer com que a água não saia do organismo. Então, as funções são o quê? Reabsorção de água, né? Nos tubos contorcidos distal, isso aqui seria nos rins, gente. Então, o sangue chega aqui no rins, né? Na artéria aferente, certo? O sangue vai ser filtrado, certo? Vai haver uma filtração por esse tubo contorcido aqui, ó. Vai passar água, sais minerais, né? E se o organismo estiver precisando da quantidade de água, claro que a água sempre sagrada, então essa água vai migrar, certo, para as artérias aqui, ó, vai ser filtrado e para a artéria eferente, né, a água, né, ela vai ser acumulada, né, aumentando a pressão interna desse vaso, ok? Vai haver uma reabsorção de substâncias úteis, né, pode ser água, pode ser sais, e vai haver uma eliminação, né, de excretas, tá bom? Então, a urina vai passar por todo esse túbulo aqui, ó, certo? Túbulo coletor, né? Foi retirada a água, foi retirada alguns sais necessários, aqui se forma a urina que vai para o éter. Uretra, no caso, vai para a uretra, depois bexiga, por assim vai. Então, a vasoconstrição seria diminuir, gente, os capilares arteriais, tá certo? Então aqui temos exemplos, gente. Se a pessoa, no caso de vômito, né? No vômito, diarreia, a pessoa está perdendo água. Se a pessoa está perdendo água, vai haver uma diminuição na pressão arterial, certo? Na pressão sanguínea. O que é que vai acontecer? O hipotálamo vai entender isso, vai ter o alerta, né? O sinal de alerta vai chegar lá e ele vai comandar aí com a hipófise o aumento do hormônio ADH, certo? O antidiurético, justamente para reduzir ao máximo o desperdício de água. Isso vai voltar a aumentar a pressão, né, arterial, ok? O que inibe o ADH, gente? O hormônio antidiurético.
O álcool, gente, a cerveja, pessoas que estão bebendo cerveja e dizem aí, eu estou me hidratando, pelo contrário, está se desidratando, está perdendo água, por quê? O hormônio ADH, ele vai haver uma decaída dele, certo? E vai haver uma desidratação, certo? Isso também vale, gente, para o caso de diabéticos, tá? Então, tem pessoas que têm o diabetes mellitus, que é o tipo 1 e tipo 2, né? Seja pela falta de insulina, seja pela dificuldade da insulina colocar a glicose dentro das células, ou seja, um problema na hipófise, né? Que faz com que a pessoa urine mais, né? Problemas na hipófise seria, no caso, ela está com problema na liberação do ADH, certo? Então, como tem pouco ADH, a pessoa vai urinar mais. Se a pessoa vai urinar mais, a concentração de glicose no sangue vai aumentar. Isso seria o problema da diabetes insípidos, né? E o que o médico pode fazer para ajudar o paciente é aumentar a concentração de ADH no sangue do paciente. Então, a próxima glândula endócrina seria a tireoide, né? Temos a tireoide e nela se encontra também a paratireoide. Qual o papel fundamental na homeostase do organismo humano no controle? Então, nesse equilíbrio, o que é que ela controla, né, a tireoide? Ela mantém normais as pressões sanguíneas, o ritmo cardíaco, o tônus muscular, certo? E as funções sexuais. Então, no organismo, a concentração de tiroxina, que é o T4, certo? Ele vai estar bem maior do que a triiodotironina, o T3, certo? E quando o T3 ele aumenta de concentração, ele vai fazer o feedback negativo, certo? Vai fazer o feedback negativo e vai afetar a tireoide, tá bom, gente? Então, o T4, né, ele vai controlar a velocidade do metabolismo, certo? Se o metabolismo é mais rápido, né, mais veloz, o que é que vai acontecer? Vai haver uma perca de peso, tá? Vai haver um aumento de temperatura, né? Então, ele vai controlar o peso, vai controlar o crescimento, o ritmo cardíaco. Então, temos dois pontos aqui interessantes. Gente. Temos a hipertireoidismo, que seria uma alta concentração de tiroxina, né? E triiodotironina, certo? Então, o aumento do T4, certo? Que ele é mais abundante, como eu já falei, ele vai acelerar o metabolismo, né? E, consequentemente, vai aumentar a temperatura, certo? Então, a pessoa começa a emagrecer, a pressão sanguínea se torna mais alta, pode vir aí doenças cardíacas, pode-se gerar o bócio, né? O bócio chamado exoftálmico, certo? Que é um inchaço do pescoço, ok, gente? Temos também o probleminha aí chamado esoftalmia, que são aqueles olhos saltados. Tudo isso tem a ver com o excesso dos hormônios T4 e T3. Tudo isso está interligado, gente, com a concentração de iodo, certo, gente? Na nossa alimentação. O iodo ele vai ser colocado no sal de cozinha. Se tem falta de iodo, vai ter problema. Se tem excesso de iodo, também vai ter problema, ok? Então, gente, a falta, né, no caso, o hipotireoidismo, né, se diminui a concentração desse hormônio T4, vai desacelerar o metabolismo e vai abaixar, né, entre aspas, um pouco aí a temperatura daquela pessoa. Claro que vai ficar próximo aí do 36,5, mas vai estar abaixo. Então, nesse caso aí de hipotireoidismo, a pessoa tende a engordar, pressão sanguínea é baixa, algumas regiões do corpo ficam inchadas, o coração bate mais vagarosamente, vai ter também o bócio, certo, gente? O bócio chamado de carencial. Então, gente, essa formação do bócio é justamente quando a tireoide está trabalhando de uma forma normal. Então, é para ela compensar, né, esse modo de trabalhar, né, inadequado, então ela aumenta de tamanho. É por isso que ela aumenta o seu tamanho, certo? Nesse caso também vai haver respostas mentais lentas,
certo? E a falta desses hormônios em crianças, gente, é péssima, porque pode levar aqui a uma probleminha aqui, uma doença chamada de cretinismo, né? Que é um pouco pejorativo, vem da palavra cretino, vem da palavra, tem a ver com pessoa de pouco conhecimento, certo? Que está ficando em desuso na parte da medicina, e isso tem a ver, gente, com a hipofunção da criança. A criança, ela vai ficar com a mentalidade bem atrasada, certo? Aquela pessoa bem, né, lenta nas respostas. Tem a ver aí com a falta desses hormônios, e para ter esses hormônios tem que ter iodo para haver a geração da molécula T3 e T4, tá certo? O outro ponto aqui, gente, produzido na tireoide é o hormônio chamado de calcitonina, certo? O que é que ele faz, gente? Ele abaixa a concentração de cálcio no sangue, certo? Então, se ele abaixa a concentração de cálcio no sangue, ele aumenta a concentração de cálcio nos ossos, ok? Já na tireoide, na parte posterior, certo? Na parte mais distante, é como se fosse essa parte de trás, ó, temos aqui a tireoide, certo? Que abaixo dela temos a parte vocal, certo? Então, atrás aqui da tireoide, temos aqui as chamadas paratireoides, são 4 glândulas, gente, que produzem um hormônio chamado paratormônio, que ele eleva a concentração de cálcio no sangue. Então, veja, um é o oposto do outro. E os dois trabalham em conjunto para haver um equilíbrio, né, de quantidade de cálcio no sangue e uma quantidade de cálcio, no caso dos ossos. O excesso de cálcio no sangue ou a falta de cálcio no sangue vai ter problemas, tá bom? Então, temos aqui as moléculas, né, os principais hormônios da glândula tireoide. Temos o T4, certo? Veja que ele tem 4 iodos, certo? E temos o T3, que tem 3 iodos. A grande maioria, né, da concentração do nosso organismo vai estar na forma de T4. O T4, ele pode perder um átomozinho desse aqui de iodo. Se ele perder um, ele vai para o quê? T3. Se a concentração de T3 ela se elevar, vai inibir, né, vai ser um feedback negativo e vai atrapalhar, né, a produção dos hormônios na tireoide, tá certo, gente? Observação, no Brasil, a adição de iodo ao sal de cozinha é obrigatória, gente, e fez o bócio carencial deixasse de ser uma enfermidade endêmica. Então, carencial é porque tem aquela falta de iodo, né? Se tem falta de iodo, não vai ter a produção desses dois hormônios aqui, o T4 e T3. Então, foi obrigatório adicionar iodo. Só que aí vem outra questão, gente. As pessoas têm o costume de colocar muito sal na sua alimentação, né? Então, ó, antes, a concentração de iodo, ela era em torno de 20 miligramas, né? 20 miligramas no mínimo, e no máximo 60 miligramas por 1 quilograma de sal. Então, a cada 1 quilograma de sal, poderia colocar no mínimo 20 miligramas de iodo e no máximo 60 miligramas de iodo. Mas pelo alto consumo, gente, de sal na culinária brasileira, o governo diminuiu a concentração de iodo. Hoje está em torno do mínimo aí, pode ser 15, veja que o mínimo diminuiu de 20 para 15, e o máximo, né, houve uma queda que antes era 60, caiu aí para 45 miligramas por quilograma de sal. Ou seja, a cada 1 quilograma de sal, no máximo, pode-se colocar quantos miligramas de iodo? 45 miligramas de iodo. Ok? Calcitomina e paratormônio, né? A relação entre os dois hormônios. Um ao invés do outro, gente. O paratormônio, ele vai aumentar a concentração de cálcio no sangue, tá? Havendo aí uma reabsorção nos rins. Então, nos rins, o cálcio que está passando no sangue, ao ser filtrado, o rim não vai deixar passar, né, esse cálcio embora na urina. Então, há uma reabsorção e também vai haver uma ativação da vitamina D. Então, essa relação do paratormônio e o cálcio vai ativar a vitamina D. Temos também a reabsorção óssea, vai haver um aumento. Gente, se tem uma concentração maior de cálcio
no sangue, né, vai haver uma reabsorção óssea, né, desculpa, gente, essa reabsorção, na verdade, é o cálcio sendo retirado do osso, tá, por células chamadas osteoclásticos, ok? Já a calcitocina vai ser o inverso, vai haver uma diminuição, né, esse hormônio vai diminuir a quantidade de cálcio no sangue, né, vai diminuir a reabsorção dos rins, a absorção do intestino vai diminuir, certo? E bloqueia a reabsorção óssea, né? Diminuindo aí a influência dos osteoclastos, certo? Então, vai aumentar, em vez do cálcio estar indo para o sangue, né? Ele vai estar indo para os ossos e vai ver sempre essa relação. Então, temos aqui, ó, o paratormônio, ele tira o cálcio, temos o osso aqui à direita, ó, o paratormônio tira o cálcio do osso e manda para o sangue, né? Isso pelas glândulas chamadas de paratireoide. Já a calcitocina, o que é que ela faz? Tira o cálcio do sangue, né? Usando os hormônios da tireoide e manda esse cálcio para o osso, certo? Que no caso aqui seria a calcitonina, né? A calcitonina seria o hormônio. Gente, a taxa normal de cálcio no sangue é em torno aí de 9 a 11 miligramas, né, a cada 100 ml de sangue, certo? Então, no mínimo, tem que ter 9 miligramas, no máximo 11 miligramas, até... Se você pegar 100 ml de sangue, no mínimo, desses 100 ml, né, dessas 100 partes, 9 partes, no mínimo, tem que ser cálcio. E, no máximo, 11 partes desses 100, ok? A disfunção das glândulas paratireoides, como a redução na produção do paratormônio, terá uma diminuição de cálcio no sangue, o que pode levar as células musculares esqueléticas a se contrair convulsivamente. Sem tratamento, terá o problema aí, a doença chamada tetânia muscular e até mesmo a morte, né? Temos a imagem aí, ó, como fica, né? A falta, né, gente, do paratormônio, vai haver uma diminuição do cálcio no sangue, certo? E o que pode levar as células musculares esqueléticas a se contrair convulsivamente, né? Ó, aqui é uma contração muscular, certo? Olha como fica a mão da pessoa. Vamos falar agora, gente, do pâncreas, tá? Ele tanto atua na parte endócrina, né, como exócrina, né? É uma glândula mista, mas estamos trabalhando no momento, né, como glândula endócrina, certo? Então temos as células alfas, né, que secretam o glucagon, temos as células beta que secretam, né, a insulina, certo? E temos uma célula delta que controla as duas, gente. Elas secretam a somatostina, certo? Que regula, né, as células alfas e beta, ok? Geralmente, gente, 70% de cada ilhota, né, esse conjunto aqui de células, né, são chamadas de ilhas, né, e 70% dessas ilhotas, né, vai estar direcionada para a produção, né, para secretar o quê? A insulina, certo? Ou seja, colocar a glicose, né, a molécula de energia dentro das células. Esse é o objetivo. Então, a insulina, gente, temos as células beta, que a principal função é abaixar o nível de glicose no sangue. Então, o nível de glicose está aumentando no sangue. Então, as células de energia elas vão ter que entrar dentro das células, ok? Então, quem é que vai ajudar? Vai ser o hormônio chamado de insulina. Né? Quais são os alvos primários? O fígado, né? Então, se tem um excesso de glicose, então essa glicose, a insulina vai mandar essa glicose para o fígado, né? Para os músculos esqueléticos, né? E também para o tecido adiposo, né? Então, a insulina facilita a captação de glicose do sangue para os alvos, né? Para esses órgãos alvos. Outras funções temos aí, ó, a glicogênese. Gênese é a origem, né? Glicose seria a produção de glicogênio, certo? No caso,
origem de glicogênio, certo? Que seria enviar glicose para o fígado, né? E essa glicose, né, vai se transformar em glicogênio. Isso aí seria o processo chamado de glicogênese. Temos a lipogênese, né, origem de lipídios, certo? Que tem a ver com gorduras. Então, essa glicose é mandada para os tecidos adiposos e vai haver essa transformação, né, de produção de lipídios. Temos também o glucagon, que vai trabalhar no sentido inverso, tá? Que são as células alfas. Quais são o objetivo? O objetivo do glucagon, gente, é aumentar os níveis de glicose no sangue, certo? O alvo primário é o fígado, certo? Então, lá tem o glicogênio, certo? Então, o glicogênio vai atuar nele um processo chamado de glicogenólise. Lise seria quebra, ou seja, quebra do glicogênio, e essa quebra vai resultar em moléculas de glicose. Isso é quando a glicose está baixa no sangue, ok, gente? Então, observação, diabetes mellitus, né? Mélito ou diabetes mellitus, né? Isso é quando existe uma hiperglicemia. Hiper seria uma alta concentração de glicose no sangue. Temos o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, chamado juvenil, gente, é mais comum em pessoas que têm menos de 40 anos. Menos de 40 anos, né, próximo aí de 40 anos, já pode acontecer esse tipo 1, né? Então, vai haver uma condição de menos células betas. Se tem menos célula beta, gente, a célula beta é a que produz insulina, né? Então, vai diminuir a concentração de insulina, assim a glicose não vai conseguir entrar nas células alvos ou nos órgãos alvos, né? E esse tipo de diabetes ele acontece só em 10% em média aí dos pacientes. Temos também, esse processo também vai ser menos insulina, né? Então a pessoa que tem espécie de diabetes ela vai tomar injeções de insulina, né? Vai controlar os níveis de insulina. Temos o tipo 2, né? Que é a chamada de tardia, né? Ela está ligada à obesidade, fatores hereditários, né? Genéticos, e ela vem em torno aí, gente, após os 30 anos, né? O problema dela, gente, vai ser o quê? Menos receptores da insulina, né? As células musculares e adipose. Então, nas células musculares e adipose, essas células vão ter menos receptores, né, da insulina. Então, a insulina, ela vai estar no organismo, tá? Só que a insulina não vai conseguir colocar a glicose dentro desses tecidos aí, sejam musculares, né, ou adiposos, né? E, então, esse caso 2, há menos captação, né, de glicose no sangue. Então, se há menos captação de glicose no sangue, então vai haver um excesso de glicose no sangue, né? Esse é o tipo 2, certo? Todos esses tipos aqui, gente, a pessoa ela passa a urinar bastante, tá certo? Há uma perca enorme de água, por exemplo, também porque se há um aumento de glicose no sangue, né? Então, se o organismo não está conseguindo, né, fazer com que a glicose entre células alvos ou em órgãos alvos, então essa glicose ela vai ter que ser eliminada pela urina, né? Veja como o nosso organismo é fantástico. Então, a pessoa vai urinar bastante para perder essa glicose, certo? Então, um ponto aqui interessante, gente, ó, elevada taxa de glicose no sangue a ponto de o açúcar ser excretado na urina. Então, se há uma taxa de glicose elevada, né, então o ponto de açúcar será excretado, né, na urina. O diabetes degrada muita gordura, né, gente? Ele vai degradar muita gordura e proteína para obter energia que resulta, né, no emagrecimento e fraqueza, né? Então, o diabético, ele degrada muita gordura, gente, e proteínas para obter energia, certo? Então, gente, os níveis normais de glicose no sangue, eles são assim, gente, 90 miligramas para 100 miligramas de sangue. Então, a cada 100 ml de sangue, 90 miligramas tem que ter de quê, gente? De glicose, certo? De glicose. Ou também, gente, 0,9 miligramas por ml,
certo? Ou seja, a cada 1 ml vai ter 0,9 miligramas de glicose. Representação, gente, esquemática da regulação da concentração de glicose no sangue pela ação combinada dos hormônios insulina e glucagon. Então, gente, temos aqui o alimento, né? A pessoa está se alimentando, então, ao terminar a alimentação, por exemplo, o almoço, vai haver uma alta taxa de glicose, certo? Então, essa alta taxa de glicose, certo? Ela estimula a célula beta. A célula beta ela vai produzir o quê? Insulina, certo? Já essa alta taxa de glicose, gente, vai inibir as células o quê? Alfa, certo, gente? Vai inibir as células alfa. Então, a insulina, gente, ela vai fazer o quê? O fígado absorve a glicose, né? E armazena na forma de glicogênio, ok? Então, gente, passou o período de alimentação, né? A pessoa passou várias horas aí sem se alimentar, então vai haver uma baixa, né? Da taxa de glicose. O que é que vai acontecer? Vai haver um estímulo agora da célula alfa, né? A célula alfa ela vai produzir o hormônio glucagon, certo? E o glucagon, o que é que ele vai fazer? Ele vai chegar no fígado, né? E vai haver a quebra de glicogênio, né? E liberar glicose, certo? Então, nessa baixa taxa de glicose, as células beta, que é a da insulina, vai ser inibidas, tá bom? Então, as diabetes insípidos, né, que é o último caso de diabetes, não está ligada, gente, ao excesso de glicose no sangue do paciente. Vai salientar isso, gente. O tipo 1 e tipo 2 está ligado ao excesso de glicose, tem a ver com a glicose. Já o insípido, gente, ela é provocada por uma disfunção, né, um mau funcionamento da glândula hipófise, que tem como principal sintoma, né, a eliminação excessiva de urina, ou seja, o hormônio ADH, o antidiurético, gente, ele é produzido em pequena escala, né, pequena concentração, ele está vindo com defeito, né, e a pessoa começa a perder muita água, né, elevando a glicose do sangue. Então, ela começa a urinar, perder muita água, e a concentração do sangue vai ficando maior e a concentração de glicose. Então, esse é o problema do terceiro tipo de diabetes, que é chamado insípidos, tá? Então, para regular esse caso aí, o médico vai colocar no paciente o hormônio antidiurético, né, para haver uma diminuição da perca de água na urina, certo? Então, justamente aí, ó, o ADH. Glândulas adrenais, né, chamadas também de suprarrenais, temos a parte de córtex, né, cortical, que é essa parte aqui mais externa, né, essa parte externa. A parte interna é chamada de medula. Então, nessa parte externa, vai haver a produção aí de mineralocorticoides, né? Exemplo, a aldosterona, né? Que é um esteroide. Vai haver, gente, a reabsorção de sódio, certo? E vai haver a secreção de potássio pelos túbulos renais, né? Então, vai se absorver o sódio lembra sal, né? O sal de cozinha, lembra o aumento de água, certo? Então, vai haver uma retenção de água no corpo, aumentando a pressão arterial, certo? Então, esses mineralocorticoides, eles vão absorver mais o sódio e vai reter mais água, aumentar a pressão arterial. Já o glicocorticoides, né? O chamado cortisol, também pode ser chamado de hidrocortisona, ele atua, gente, na produção de glicose a partir de proteínas e gordura. Mais glicose, né, mais glicose, ácidos graxos e aminoácidos no sangue. Ele estimula o apetite, certo, gente? Mais reabsorção óssea e menos absorção de cálcio. Ele também atua como inflamatório, né? Menos permeabilidade de capilares sanguíneos. Temos também o andrógenos, né? Características secundárias sexuais, ele atua nessas características secundárias sexuais, né? Exemplo, DHEA, né? Desidroepiandrosterona. 2, gente, a medula, a parte interna aí, gente, ela também chamada aí de
catecolaminas, né? Ela vai produzir adrenalina, né? Que também é chamada de epinefrina. Ela vai ser produzida em que situações, gente? Situação de susto, perigo, luta, fuga, né? Vai haver a contração dos vasos da pele, né? Na pele vai haver aquela palidez, né? O sangue vai migrar para os órgãos, certo? Vai haver mais glicemia, ou seja, glicose, mais pressão arterial, né? E mais respiração, tá? Temos também a noradrenalina, né? Produzida na medula, certo? Chamada também de norepinefrina, precursor da adrenalina. Ela é liberada antes, tá certo, da adrenalina, e sua função principal é manter a pressão sanguínea em níveis normais. As gonadas endócrinas, gente, temos os testículos e ovários. Os testículos vai ter a produção do hormônio testosterona, né, que é o maior crescimento, ele vai atuar no maior crescimento ósseo, muscular, testicular e é responsável pelas características secundárias sexuais masculinas, né, pelos pubianos, voz grossa, tá bom, gente? Ovários, temos os estrógenos e progestinas, né? Os estrógenos, maior crescimento ósseo também, gente, ó, mais HDL, menos LDL, né? E colesterol, responsável pelas características secundárias sexuais femininas, né? Então, o estrogênio ele vai facilitar uma produção maior de HDL e menos LDL, tá bom? Progestinas, mais vascularização do endométrio, certo? E aumento de alvéolos, né? Das mamas, na questão da secreção, né? Gente, terminando essa parte, vamos para o exercício. Então, primeira questão. Os hormônios secretados pelas glândulas endócrinas estimulam diversas funções e atividades do organismo, como, por exemplo, o crescimento e a reações de sustos e raivas nos vertebrados. Assinala a opção inteiramente correta quanto às glândulas secretoras e ao efeito dos hormônios indicados. Então, gente, qual questão aí, qual a letrinha que você marca? O letrado, vamos ver o que a letrada diz assim. Ele diz que a oxitocina é liberada na hipófise e acelera contrações uterinas e leva ao parto. Gente, essa letrinha aí está totalmente correta, né? Então, vamos ver se a letra A. Letra A, certo? A letra B diz assim, somatotropina, né? Alimento do corpo, né? Alimento é liberada no pâncreas e promove o crescimento corporal. Gente, é liberada no pâncreas, não é liberada no pâncreas, certo? Esse hormônio, no caso, ele é liberado pela hipófise posterior. Lembra lá do hormônio GH, né? Certo? Não tem nada a ver. Insulina, por exemplo, a letra C diz assim, é liberada na hipófise. Gente, a insulina é liberada no pâncreas, certo? D diz assim, a adrenalina é liberada nas suprarrenais e diminui a pressão arterial. Gente, a adrenalina, ela é produzida nas suprarrenais, sim, mas ela não diminui a pressão arterial. É o contrário, ela aumenta a pressão arterial. Na letra E diz assim, o estrógeno, né, é liberado nos testículos. Gente, o estrógeno é liberado nos testículos e determina o impulso sexual. O estrógeno tem a ver com o órgão sexual feminino, né, o sistema reprodutor feminino. Então, por isso que é a letra A. Vamos para 2. Um determinado hormônio é liberado por certa glândula. Remove o cálcio da matriz óssea, levando ao plasma. O hormônio e a glândula são, respectivamente. Então, gente, ele remove o cálcio da matriz óssea, né, e leva para o plasma. O plasma é o sangue. Gente, qual é esse hormônio? Ó, somatotrófico não tem nada a ver, adrenalina não. Ó, paratormônio, né? Paratormônio, a letra C, gente. A D diz insulina não tem nada a ver e a DH, né? Também não tem nada a ver, só pode ser a letra C, gente. Vimos isso na aula, tá bom? Letra C, questão 2. Questão 3. Considere
os seguintes hormônios. Então, temos glucagon, adrenalina, somatotrofina, noradrenalina e insulina. Gente, glucagon ele é produzido aonde, gente? No pâncreas, né? No pâncreas. Então, glucagon não é o hormônio que, se a quantidade de glicose no sangue for baixa, ele vai atuar, gente, quebrando moléculas, né? De glicogênio, né, para transformar em glicose, tá bom, gente? Então, isso aí é no pâncreas. Então, a gente elimina a letra B. Letra B já não é. Adrenalina, gente, seria nas glândulas adrenais. Então, as glândulas adrenais, ou também chamadas suprarrenais, então, a gente já elimina B e C, só temos A, D e E, tá certo? A, D e E, temos no momento. 3, somatotróficas. Soma, do grego, seria corpo, certo? Trófica seria a alimentação do corpo, aumento de tamanho do corpo. Então, essa parte seria na hipófise, tá, gente? Hipófise, certo? Que seria o hormônio GH, lembra, né? Então, que seria a hipófise posterior. Então, fica a letra D, certo? D, DA, né? E B, não é isso, gente? Já o quarto, noradrenal também seria nas glândulas adrenais. E insulina, por último, seria também pâncreas, certo? Vamos ver qual seria a resposta. A resposta, gente, letra D, né? Ó, vamos lá, voltando aqui. Deixa eu colocar o mouse para ajudar. Então, ó, glucagon, pâncreas, verdade. Adrenalina, suprarrenais, isso mesmo, somatotróficas, hipófise, corretíssimo. Noradrenalina, suprarrenais também, né? Que é sobre o rins, certo? E insulina, pâncreas, realmente letra D, ok? Quarta questão. A hipófise, também conhecida como pituitária, gente, ela também recebe esse nome, pituitária, é considerada uma glândula mestra do corpo humano. Ela se divide em duas regiões. A adeno, né, que é a anterior, né, adenohipófise, e a neurohipófise, que é a posterior, no caso. Assinale a alternativa que contém os hormônios produzidos pela adenohipófise. Então, gente, qual a letra você marca aí, gente? Então, a letra D, gente, vai ser produzido de fato, gente, a somatotrofina, prolactina, né, que tem a ver com a amamentação, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, ok? Antecipando aqui, já que o vídeo está ficando grande, né, gente? Quinta questão. As gonadas, testículos e ovários produzem gametas e hormônios. Por isso, podem ser chamados de glândulas, né? Tanto exócrinas como endócrinas, tá bom, gente? Assinale a alternativa que apresenta o nome, né, e a função do hormônio produzido pelos ovários. Gente, tem a ver com os ovários, certo? Então, dos ovários, qual a letra que você marca? Então, gente, letra A, só poderia ser, né, gente? O estrogênio estimula o crescimento da mucosa uterina, além de desenvolver e manter as características sexuais secundárias femininas. Ok, gente? Então, o estrogênio, ele é produzido no ovário, lá no corpo lúteo, né, no corpo amarelado, certo? Assim que tem a ovulação, né, o corpo amarelado, o corpo lúteo, ele começa a produzir, né, aumentar essa concentração de estrogênio justamente para aumentar a camada do endométrio. Tudo a ver com a questão, letra A. Ok, gente? Sexta questão, a glândula tireoide se localiza no pescoço, logo abaixo das cartilagens da glote. Ela produz dois hormônios, a tiroxina e a triiodotironina, que contém iodo em sua constituição. Além desses dois hormônios, a tireoide produz outro hormônio. Marca a alternativa que indica o nome desse outro hormônio. Gente, claramente, já vimos aí na aula, né, qual a letra que você marca.
letra A, prolactina. Gente, prolactina, deixa eu corrigir aqui. Não é prolactina, tá, gente? Seria a tireoide, ela produz a calcitonina, né? Calcitonina. Então, seria a letra D, tá bom, gente? Desculpa aí o erro. Aqui foi na velocidade mesmo, tá certo? Muito obrigado. Espero que tenha gostado da aula. Ok. Mencionando aqui, ó, a questão da pandemia da Covid-19, né? Estamos aqui por você, fique em casa por nós, certo? Então, essa menina aí, gente, que está sublinhada, a técnica de laboratório Adélita Ribeiro da Silva, de 38 anos, ela morreu em decorrência do coronavírus na cidade de Goiânia, gente. A profissional atuava na linha de frente no combate ao Covid-19. Chegou a participar de uma campanha pedindo que a população ficasse em casa como forma de impedir o avanço da pandemia. Adelita da Silva morreu em decorrência da Covid-19, mesmo não tendo nenhuma doença pré-existente que a colocaria no grupo de risco indicado para a doença. São considerados grupos de risco, gente, entre outros fatores, pessoas com doenças respiratórias, idosos e gestantes, gente. Então, dedico também essa videoaula, né, a Adélita Ribeiro da Silva e agradeço mais uma vez vocês aqui assistindo a aula. Um abraço do professor Alisson e tudo de bom para vocês. Mas que reflitam, né, as atitudes nessa pandemia e bons estudos. Tchau, gente. Interromper aqui. Um abraço. Tchau.